Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras, som de fé, palavra viva e um chamado que atravessa o mundo. Amém? O nosso endereço para te poder acessar a nossa rádio web, rádio online, é resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Digitando esse endereço, tu vai entrar direto na nossa página da rádio, já vai sair ouvindo os nossos louvores, vendo, assistindo, ouvindo as nossas notícias, as nossas conversas. Amém? resgatesemfronteiras.minharadio.fm. O programa é Peniel, lugar de encontro com Deus. Para te acessar o programa Peniel, você entra lá na página do YouTube e digita @PenielDeus76. Entrando lá, vou pedir para ti curtir a nossa página, ativar o sininho para não ficar de fora de nenhuma das nossas conversas. Amém? Querendo conversar conosco, o nosso WhatsApp é o 54 99 670 89 90. Manda lá tua sugestão, o que tu quer ouvir, o que tu gostou, o que tu acha que tem que melhorar. Tá precisando de oração? Manda lá para nós. Manda lá para o nosso WhatsApp. Nós queremos orar contigo. Nós queremos orar por ti. Entre em contato. Amém? Quero falar já rapidinho dos nossos amigos e patrocinadores também. São ele, o Rig Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e comercial. Entre em contato. O telefone é o 54 98151 5525. Amém? E temos também a FATEB, com seus cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e mais. Te informa, FATEB, Polo Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul. O telefone é o 54 99931 8699. Amém? Gente, quero ir direto para o nosso bate-papo. Quero te convidar para pensar comigo numa passagem que é bem simples, mas que me confrontou. E eu quero que tu ouça para me dizer o que tu pensa sobre essa parábola que Jesus falou. Jesus, ele fala de uma figueira. Ele não fala de um pecado escandaloso ou de alguém que está longe de Deus. Não, ele fala de alguém que está plantado e ainda assim é estéril. E talvez esse seja um dos maiores perigos na nossa caminhada cristã. Não estar longe, estarmos perto e mesmo assim não produzirmos fruto. Abre a tua Bíblia comigo, lá em Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao 9. Diz assim: E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo, ele disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém? Palavra do Senhor. Então, a parábola fala de uma figueira plantada no meio de uma vinha. E aí eu fiquei me perguntando, por que Jesus contou essa parábola?
Ele não pode ter contado essa parábola do nada, solta, assim, sem motivo, sem uma intenção, porque Jesus sempre foi muito intencional nas parábolas dele, naquilo que ele ensinava, que ele pregava ao seu povo. Mas antes dela, ele estava falando sobre arrependimento. A gente leu Lucas capítulo 13, do versículo 6 ao 9. Mas se tu lê ali Lucas capítulo 13, do 1 ao 5, tu vai ver que Jesus estava falando, pregando sobre arrependimento, né? E é tão sério, né? Porque um pouquinho antes está falando de arrependimento e do nada ele começa a falar de uma figueira plantada no meio de vinhas. E daí ele dizia: se vocês não se arrependerem, todos perecerão. Ou seja, ele não está falando com gente que caiu. E eu me dei conta que Jesus falava aqui com gente que parou. Servos que conheciam, que conhecem a palavra, que escutam o Espírito Santo de Deus, mas que simplesmente pararam. Pessoas que não estão mortas espiritualmente falando, mas também não estão vivas do jeito que deveriam. E então ele conta a parábola da figueira estéril. A figueira na Bíblia, gente, ela é um símbolo claro. A figueira não é só uma árvore qualquer. Para o povo judeu, ela simbolizava vida espiritual, prosperidade e relacionamento com Deus. Os profetas usavam a figueira como imagem de Israel. Quando havia fruto, era sinal de fidelidade. Quando não havia fruto, era sinal de um coração distante. Olha só. Então, quando Jesus fala de uma figueira estéril, todo judeu que ouvia entendia. Ele está falando de um povo que conhece a Deus, mas não reflete a sua imagem. E daí o detalhe que muda tudo: a figueira na vinha. Agora presta atenção nesse detalhe, porque ele é importante. O texto nos diz: um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Isso não é comum. Não é normal uma pessoa que cultiva vinha, que tem plantações de uvas, de repente, no meio da sua plantação, decidir plantar uma figueira. Isso não é comum, gente. Porque videira dá uva, figueira dá figo. São plantações diferentes, que precisam de cuidados. A figueira, por exemplo, precisa de luz solar, boa nutrição e água, sendo que regiões mais quentes e com estações de crescimento longas podem acelerar a produção. E precisa saber se foi plantada de semente ou se foi enxertada. Isso também impacta na produção do fruto. E mesmo assim pode levar de 1 a 3 anos. A figueira, de 1 a 3 anos para começar a dar frutos. Já a vinha necessita praticamente dos mesmos cuidados, mas o seu fruto permite colheitas em até 1 ano e meio, em condições ideais. Então, o que a gente para e pensa? Se a figueira estava plantada no meio da vinha e elas precisam praticamente dos mesmos cuidados, o vinhateiro que estava cuidando das vinhas, das uvas, estava cuidando da mesma forma da figueira,
porque estava tudo plantado junto. São frutos diferentes, mas elas estavam plantadas no mesmo lugar. Então, o cuidado era o mesmo, a luz solar era a mesma, a palavra era a mesma. Mas, espiritualmente, isso nos ensina algo muito forte. Essa figueira, ela estava no lugar certo. Ela recebia a mesma luz das uvas, o mesmo sol, o mesmo cuidado, estava no meio de plantas frutíferas. Mas ainda assim, a figueira não frutificava. Isso fala de pessoas que estão na igreja, ouvem a palavra, participam, caminham com gente que frutificam, mas não permitem que a palavra gere a transformação necessária em sua vida. Não é falta de ambiente, é falta de resposta. Os 3 anos, o dono da vinha diz algo muito relevante. Há 3 anos venho procurar fruto. 3 anos é tempo suficiente para uma figueira estar dando frutos. É como se ela tivesse tido paciência, espera, misericórdia, porque Deus não é apressado, ele é justo. Existe um tempo em que Deus espera, existe um tempo em que Deus trata, mas existe também um tempo em que Deus pergunta: onde estão os frutos? E a justiça divina, a justiça de Deus, depois de 3 anos de espera, procurando fruto naquela figueira e não encontrando, vai lá e diz: corta. A gente ouvindo isso, a gente acha que o dono está falando algo duro, né? Difícil assim da gente ouvir, da gente entender. Por que essa figueira está ali ocupando terra inutilmente? E isso nos ensina algo. Estagnação espiritual também ocupa espaço. Porque existe o mover de Deus. Porque a figueira estava plantada ali, recebendo os mesmos cuidados da vinha. Aquela pessoa que não está frutificando, mas que vai à igreja, que ouve a palavra, que lê a Bíblia, que ouve a voz do Espírito Santo e não dá frutos, ela tem os mesmos cuidados que o irmão ou a irmã da igreja que dá frutos. Então, não frutificar não é neutro. Vai endurecendo a pessoa. Vai deixando a pessoa calejada. Rouba a sensibilidade. Faz a fé virar um hábito. Olha que triste isso. Faz a fé virar um hábito. Mas, contudo, porém, entretanto, o vinhateiro intercede pela figueira. No meu entendimento, esse vinhateiro é o nosso Senhor Jesus Cristo, intercedendo junto ao Pai por nós, que ainda não frutificamos. Aí o vinhateiro vai dizer: Senhor,
Deixa ainda este ano. Que coisa linda, hein? O amor de Jesus sobre cada um de nós. A justiça de Deus está falando, corta. Mas a graça de Jesus Cristo fala em cuidado. Porque o vinhateiro, Jesus Cristo vai dizer, eu vou cavar, eu vou adubar, eu vou mexer na terra ao redor. E deixa eu te falar uma coisa, cavar dói. Adubar, mexe. Mas é isso que gera fruto. Quantas vezes Deus cava áreas que a gente evita? Quantas vezes Ele mexe em feridas antigas para gerar vida nova? Só que a graça do nosso Senhor Jesus, ela não anula o propósito. Jesus termina a parábola sem dizer, sem falar, sem contar para a gente se a figueira frutificou. E eu vou te contar o que eu penso, a conclusão que eu cheguei. Porque a resposta não está no texto, tu pode ler. Todo o versículo 13 do capítulo 6 ao 9, a resposta não está no texto. Sabe por quê? Porque a resposta está em ti e em mim, nas nossas decisões. De não apenas sermos um mero ouvinte, um mero participante na igreja, sabe? Aquela pessoa que está sempre nos cultos, que ouve, conhece a palavra, muitas vezes ajuda em alguns ministérios, mas ela não se deixa ser transformada pelo Espírito Santo. Por isso, por esse motivo, é que eu acredito que o final dessa parábola, que Jesus não nos conta, a resposta está em ti e em mim. Se nós somos pessoas ensináveis, se nós permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós, remexa as nossas terras, ao redor das nossas raízes, remexa nas nossas feridas, nas nossas dores, para sarar, para nos transformar e para que nós possamos vir a ter frutos para Jesus. Porque a graça, meu irmão e minha irmã, a graça de Deus, ela nos dá tempo. Mas o propósito continua sempre sendo o fruto. E não te preocupa, porque não vamos ficar sem saber sobre os frutos. Porque eu já estou preparando a nossa próxima conversa, vou dar spoiler aqui. E na nossa próxima conversa eu quero falar sobre os frutos, para nós entendermos o que são os frutos. A gente não vai ficar sem resposta, o Espírito Santo não vai permitir que nós fiquemos sem resposta. A graça nos dá tempo, mas o propósito continua sendo o fruto. E nós vamos falar sobre o fruto na próxima conversa. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Está lá em João, capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E na nossa próxima conversa vamos conversar sobre o fruto. Amém? Para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti com humildade.
Nós não queremos ser apenas plantados, nós queremos frutificar. Perdoa-nos, Senhor, pelas áreas onde paramos, onde nos acomodamos, onde nos acostumamos com a Tua presença. Deixa-nos de responder sempre ao Teu apelo. Se for preciso cavar, cava, Senhor. Se for preciso tratar, trate, Senhor. Se for preciso adubar, adube. Mas não nos deixe estéreis, Pai. Que neste tempo, ainda concedido pela Tua graça, nós venhamos a produzir frutos dignos do Teu nome. Nós recebemos esse chamado, não com medo, mas com arrependimento e esperança, que nós vamos frutificar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Até amanhã para a nossa conversa sobre frutos, se Deus quiser.